pouco mais baixo, viu? Ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, gratidão por estar aqui mais um dia, papai. Somos gratos, papai. Ouvindo a tua palavra, papai. Que teu Espírito venha falar conosco hoje. Esclarecer, papai, entendimentos, papai. Nos dê a sabedoria e a inteligência, papai, para poder entender a tua palavra, os teus segredos, papai. Gratidão por cada dia que estamos pisando nessa terra, papai. Porque estamos pisando na terra prometida, papai. Que aonde nós colocar a planta dos nossos pés vai ser como nós, como herança, papai. Gratidão por mais uma quinta-feira estar aqui na tua presença. Abençoe os irmãos da live. Abençoe aonde quer que chega a tua palavra, papai. Que seja abençoado os irmãos. Sabemos que está chegando ao fim a nossa missão nessa terra, papai. Pedimos força a ti, papai, para completar a nossa carreira, papai. No nome de Yahusha, pois a nossa força é ti, papai. Gratidão por tudo. Abençoa o papai, abençoa os anciões, abençoa os teus servos, papai. Essa obra maravilhosa que tu nos deste, papai. Gratidão eterna por tudo. E que assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Que assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Hoje, dia 15 de junho de 2023, gratidão papai. É muito maravilhoso entender a palavra de alma, meus irmãos. Quando eu orei aqui, eu falei assim, ó, que aonde nós colocar a planta dos nossos pés é nosso por herança, né? A gente lembra de Abraão, né? Yahweh chamou Abraão e falou assim, ó, sai da tua parentela, né? E vai para o lugar que eu tenho preparado para ti, né? Ali foi aonde? Foi o deserto, né? E aonde Abraão colocava a planta dos seus pés, ali foi dado de herança a eles, né? Aos seus descendentes. Então nós temos uma missão nessa terra. E também é de tomar posse dessa terra. Então nós viemos para cá para poder tomar posse dessa terra, né? Por quê? Porque lá em Salmos 12, vamos abrir lá em Salmos 12 rapidamente? Página 864. Aí achou. 2:6. 2? Salmos 2:6. 865. 2:6. Diz assim, ó. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei um decreto de Yahweh. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança. Está dando para quem? Para o herdeiro as nações, né? Ó, pede que eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Isso faz um link com Zacariel 13, vamos lá. Zacariel 13. Você fala assim que, ó, fala aqui, ó, os confins da terra como propriedade. 1680. Vamos lá em Zacariel 13. 1680. Zacariel 13:5. Zacariel 13:5. Diz assim, ó, a cada um ele dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade. Ó, a minha propriedade, desde a minha juventude. Quando você pega em Salmos 2, fala, pede que eu te darei as nações como herança, até os confins da terra como propriedade. E aqui em Zacariel fala, a cada um ele dirá, não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade. Tá vendo o jogo de palavras? Que é o mesmo personagem? Ó, desde a minha juventude, né? Então, quando a gente fez essa oração, a gente lembra de Abraão. Abraão, ele foi falado para ele, Yahweh fala para ele assim, ó, sai da tua parentela, né? E essa representação de sair da tua parentela para nós é sair das regiões celestiais e vir para onde? Para o deserto, né?
para ele vir lá no deserto. E a gente vê ali que ele habitou em tendas. Durante muito tempo ele habitou em tendas. A gente tem que entender, a gente tem que ter paciência. Né? A gente tem que ter paciência para tudo. Por quê? Porque Yahweh sempre trabalha dessa forma. Ele prometeu uma terra para Abraão, mas quem herdou a terra foi a partir de Yahweh, Josué. Olha quantas e quantas gerações que passaram, né? Mas a promessa foi em vão? Não. Ele prometeu, mas tudo é no tempo dele. A gente tem que entender, irmãos, que tudo é no tempo de Yahweh. Entendeu? A gente tem que aprender a confiar em Yahweh, né? Daniel também. Daniel ali, quando completou o tempo do exílio de Babilônia, ele começou a ficar inquieto. Porque já tinha completado o tempo já. Ele ficou inquieto. Mas por quê? Se fosse colocar na ponta, vamos dizer assim, no prego, né, seria fácil, não precisaria provar perseverança. Agora, quando nós não temos uma data determinada, aí sim, aí prova perseverança. Né? Contar 1.260 dias é fácil. Mas e aí, daí para lá? E aí, só mantém-nos perseverantes. Filadélfia tem que ser perseverante, porque isso aqui não é nada do que os antepassados, vamos dizer assim, passaram. Você imagina Esmirna, o que eles passaram, né? Você imagina ali na época de Abraão, hoje nós temos toda a infraestrutura, né? Olha só que coisa boa. Está no deserto, mas no deserto, né? A gente está no deserto, mas no deserto, vamos dizer assim, pão, né? Nós vai aonde nós quiser, de carro, tem um carro, lá não, lá era andando. Né? Quando tinha um cavalinho ali, tá bom, né? O problema não tinha, né? Era um no pé ou no outro. E eram caminhadas longas, né? Então, irmão, Yahweh, ele quer provar a nossa perseverança. Entendeu? Yahweh nos escolheu. Yahweh que nos escolheu. Yahweh olhou para dentro do nosso coração e viu o que tinha no nosso coração. Não pense que é nós que escolhemos Yahweh, não. Não é assim que funciona, é Yahweh que escolhe. Né? Em vista disso, irmãos, eu reparei, né? Vi muita dificuldade dos irmãos entenderem a palavra que o papai trouxe no domingo, né? E mesmo o irmão Marco trazendo na terça, o papai trazendo ontem, né? Eu vi que tem muita dificuldade, né, irmão, no versículo, não entendeu ainda. Tem muitos irmãos que não entenderam ainda sobre o primeiro e o segundo Adão, tá? A gente vai fazer um estudo mais minucioso hoje, pegar por detalhe, né? Que aí vocês vão compreender. Agora, se vocês não compreenderem, eu vou ter que desenhar. Eu vou pedir para o irmão Leandro desenhar, fazer aqueles desenhos bonitos que ele faz. Assim seja. Vamos abrir na King James. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 41. A King James. Na King James a tradução está um pouco melhor. Vocês vão ver o porquê. Página 1541. Na King James. 40, versículo 40, tá? Na King James. 1541. Essa revelação, ela não mudou muito. Os irmãos que fizeram confusão. Ela só mudou quem era o Adão, o segundo Adão, que era, a gente achava que era Yahweh e Micael, mudou, né? O entendimento ampliou, a gente entendeu que é Yahweh visível, né? Não mudou muito, só que os irmãos confundiram muito, entendeu? Então a gente tem que ficar sempre atento nisso. Por isso que eu falo para os irmãos, quando vir na reunião, se esvazia de tudo ao redor. Foca na ministração. Foca na rocha que está saindo na água. É isso que é importante, entendeu? E por isso que a gente sempre a gente é bem severo, né, com as crianças não fazer bagunça, para não tirar a atenção dos irmãos. Porque aqui, irmãos, é uma coisa muito importante, né? Aqui é como se fosse uma escola, né? E aqui é superior à faculdade. Né? Olha só que a pessoa faz faculdade aí, não sei quantos anos aí, para poder trabalhar e daqui a um tempo morrer. Aqui é para a eternidade. Né? É para a eternidade. Então, por isso que aqui é 3 horas de ministração, quase todos os dias, né? E os anciões, que são os professores, eles ficam à disposição para poder ajudar os irmãos. Tem irmãos também capacitados, no Ronaldo, no Monticleito, no Montigar, vários irmãos capacitados, no Jonathan, para poder auxiliar a igreja. Então, a pessoa que fica com dúvida é porque quer. Porque tem muito alimento, né? No domingo, eu entendi a mensagem, mas falei assim, ó, eu preciso ruminar de novo. Ruminei, assim que cheguei em casa, já botei meu fone e ruminei. Depois de noite, já ruminei de novo. Entendeu? Se um ancião está ruminando, quem dirá vocês, né? A gente já viu que o ancião ele tem uma porção maior um pouco do Espírito, né? Então,
se nós estamos ruminando, é porque a mensagem realmente é difícil. Entendeu? Quer falar uma coisa? Aqui é a elite do exército celestial. Aqui é elite. Aqui é elite. Todos abriram? Ó, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 40, diz assim, ó. Também existe corpos celestes e corpos terrestres. Está falando de 2 tipos de corpos. Tá vendo? Ó, todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais, o outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro do fulgor das estrelas. E as estrelas diferenciam em luminosidade uma das outras. Tá vendo que de estrela para estrela há diferente de brilhos? E esse brilho você está conquistando aqui, né? Não pensa que você vem com o seu brilho reluzente lá, não. O brilho é aqui. Quanto mais você dedicar a palavra, mais você brilha, né? A gente sabe ali que tem um limite, né? Que é porque a plenitude é só para Micael, que ele vai conquistar. Mas nós temos uma porção boa do Espírito, né? Então, aqui a gente vê que tem diferença de brilho de estrela para estrelas. Então, por isso que a gente vê muitas das vezes irmãos que é mais estudiosos, outros irmãos que não são. Isso aí é a diferença de brilhos para brilhos. Mas todos nós temos que, pelo menos, saber o básico, né? E além do básico. O básico para nós, irmão, para o mundo é o graduado mais alto. É o básico para nós, né? Continuando, ó. Versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. Está vendo que o Paulo está falando aqui as coisas terrenas da ressurreição dos mortos? Porque alguns vão ter que morrer. Ó, é semeado desonra, mas ressuscita em glória. É semeado na fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural. Na verdade, o corpo natural aqui é o corpo terreno, ok? Contudo, ressuscita um corpo espiritual. Aqui está falando para Esmirna, não só para Esmirna, para Espina, para Pérgamo, para aqueles que terão que morrer, entendeu? Então, olha só, se semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual, mas é um corpo. Por isso que lá fala assim, ó, há 2 tipos de corpos. Continuando, ó. Ora, se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Agora que é importante, ó. Versículo 45. Da mesma forma está escrito: Adão, primeiro homem, foi feito. Primeiro homem foi feito. Alma vivente. O primeiro homem foi feito, e ao visível não é feito, e ao visível é gerado. Entendeu, irmão Luveci? O primeiro Adão, não é o primeiro Adão que está falando, ele é feito. Feito como? Com as mãos. É aquele Adão lá do Jardim do Éden. Vamos abrir lá? Gênesis 1, 26. Aí, Alxalã. Aqui, ó, vai abrindo aqui, vou lendo aqui para vocês aqui em Coríntios, ó. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Ele foi feito. Aqui, ó, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Tá vendo? Não fala que ele foi feito, fala que ele é espírito vivificante. O último Adão. Ah, irmão, mas por que Colossenses 1,15 fala que ele é o primogênito de todas as coisas? Aqui está falando daquele que vem. Porque aqui, ó, versículo 46 fala assim, ó. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro. Veio na onde? Na onde Saulo Paulo estava, na terra. Que veio primeiro, entendeu? Não foi o espiritual que veio na terra. Porque o primeiro que veio foi Adão, esse que foi feito lá no Jardim do Éden. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Esse aqui é o primeiro Adão terrestre. Ó, e Al disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança.
Tá vendo que já tem dois aqui? Não é só um que estava aqui na criação? Entendeu? A gente já entendeu quem estava com ele na criação aqui, irmã Isabel. Quando fala assim, ó, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente entende que estava Ial visível na criação. Com quem? Eram dois. Façamos. Com Yaush e Micael, exatamente. Com Yaush, estavam os dois. Façamos, porque Yaush é o Espírito. Estavam os dois. Ó, Ial diz, façamos o homem, a nossa imagem como a nossa semelhança. Que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ial criou o homem, a sua imagem. A imagem de Ial o criou. Homem e mulher os criaram. Ó, Ial o abençoou-lhes, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, todos os animais que rastejam. Tá vendo que Ial criou Adão para poder dominar? Tá vendo aqui? Que até o Adão terreno foi criado para poder dominar sobre toda criatura. Então isso remete ao Adão celestial, ok? Versículo 29, ó. Ial disse, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre a terra, a superfície da terra, todas as aves que dão fruto, que dão semente, isso será o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu te dou como alimento. Toda verdura, plantas, e assim se fez. Ial viu que tinha feito era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã naquele dia. Aí você pega aqui no versículo 20, no capítulo 2, 4. Capítulo 2, 4, logo abaixo. Aqui fala detalhes da criação, ó. No tempo em que Ial fez o céu e a terra, não havia ainda nenhum arbusto nos campos sobre a terra, e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido, porque Ial não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Ial modelou o homem com argila. Ó, modelou. É esse que está escrito em Coríntios. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito, modelou, foi feito. Entendeu? É esse Adão aqui, o primeiro Adão. O Adão terreno. Entendeu, irmão Rodrigo? O Adão terreno, é o Adão do Jardim do Éden, ok? Continuando, ó. Então Ial modelou o homem com a argila do solo, ó, e insuflou em sua narina o hálito de vida, e o homem tornou um vivente. O homem tornou um vivente. Faz o link aqui, ó. O primeiro Adão foi feito alma vivente. É esse Adão aqui do Éden, o primeiro Adão. É o Adão do Éden. Entendeu? O primeiro Adão é o Adão do Éden. Agora volta lá em Coríntios, 1 Coríntios. Vocês têm que saber diferenciar quando a gente está falando das coisas celestiais e das coisas terrenas. Já o Paulo estava na terra. Ele estava na terra, ele está falando de coisas terrenas. Ok? Por isso que ele fala, aquele que veio na terra. Aquele que veio, não aquele que foi criado. A palavra não é assim, ó, o que foi criado primeiro é terreno. Não, não é que foi criado primeiro. O primeiro que veio é terreno. Ok? Volta lá. 1 Coríntios 15, na King James. Diz assim, ó. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Fazendo link com Gênesis 1, 26 em diante. Né? O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Ele é espírito vivificante. Aí fala assim, nossa, irmão, confundi o último Adão. A gente tem que entender da onde Ialcha saiu, irmão Márcio. O espírito sai da onde? Da onde que ele saiu, o espírito? Da luz inacessível. Não. O espírito? O espírito. Quem sai da luz inacessível é Ial visível. O espírito sai de dentro de Ial visível. Entendeu? O espírito sai de dentro de Ial visível. Entendeu? Quem sai de dentro de Ial invisível é a alma, que é Ial visível. Ok? E quem sai de dentro de Ial visível é o espírito.
Entendeu? O espírito não sai de dentro de algo invisível. O espírito sai de dentro de algo visível. Entendeu? Por isso que fala assim, ó. No entanto, é espírito vivificante. Por quê? Porque do segundo Adão, vamos dizer, se vocês entenderem, que sai o espírito. Por isso que lá na carta em Lucas, quer que você procure para mim, fala assim, ó. Eu vim para trazer fogo na terra. E queria que esse fogo já tivesse aceso. Quer dizer, tá de onde? 12. Vamos lá então. Tá. Lucas 12. 12:49. 1813. Léo, 1813. Ó. A gente tem que lembrar que o espírito e a alma, ele é tão grudado, que somente a palavra de Al é capaz de separá-los, entendeu? Então, a representação daquele filho, que é o sexto, né, vamos dizer assim, na condição da plenitude, porque a gente já sabe que nas regiões celestiais ele já tinha a plenitude, ele estava junto com a alma, entendeu? Então, quando a alma veio na terra, né, ele veio num corpo, que aí é o segundo que veio, o segundo Adão que veio, ele veio trazendo o Espírito. Por isso que lá em Lucas, na imersão, fala assim, ó, esse é o meu filho, hoje eu te gerei. Tá vendo? E aqui fala assim, ó, eu vim trazer fogo. Fogo é o quê? É o Espírito. A terra, como desejaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo, uma imersão. E como me angustio até que seja consumado. Esse batismo aqui é a morte dele. Porque a morte dele é o quê? É a morte, depois a ressurreição. É uma representação da nossa imersão. A nossa imersão, quando a gente desce as águas, ali é a morte do velho homem. E quando nós levantamos, a gente levanta um novo homem. Entenderam? Quando a gente morre, quando a gente é imergido, é uma representação desse batismo aqui, ó, de algo visível. Morremos, ali o velho homem, e nascemos um outro homem. Entendeu? Todos compreenderam? Por isso que ele fala de um batismo, por isso que ele fala assim, ó, devo receber um batismo. Entendeu? E olha que detalhe interessante. Quando o algo visível morre, é ele que volta no corpo? É um novo homem. É o herdeiro. Entendeu? Você está vendo a representação exata? Quando o algo visível morre, ali no madeiro, aí fala assim, Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. E a alma volta para a luz inacessível. Então, quando o corpo é ressuscitado, já não é aquele antigo homem que está naquele corpo, já é um novo homem. Tá vendo os detalhes? Esses detalhes, algum irmão pegou esse detalhe? Já tinha pegado esse detalhe? Então, é um ou outro que pega, mas os irmãos têm que ser mais espertos. É só os irmãos começar a montar o quebra-cabeça. Vocês começarem a praticar a palavra, irmãos, montar esse quebra-cabeça, vai ficar tudo mais fácil para vocês. E liga aquela lá com os 2 Gemaús, né, meu amado? A gente não reconheceu também. Não reconheceu ele, né? Porque ele era um novo homem. Era isso? Assim seja. Então os irmãos entenderam, né? Por isso que fala assim, ó, eu vim trazer fogo, que é o Espírito. Eu vim trazer o Espírito nessa terra. Ok? Agora volta lá em Coríntios. Posso falar um negócio aqui? Não? Pode. Aqui, ó, a Lucas, onde você está lendo aí, 12:49, está falando, eu vim trazer fogo à terra, como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como me angustio. Aí angustio faz link com Lucas 22, lá que ele pega e fala assim... Na minha angústia. Isso. Né? E aí, ali o Espírito está ali, então liga com essa palavra. Exatamente. Aqui, né, meu amado? Exatamente. Lucas 22, 44. Pleno do Espírito, como estava aceso. Aceso é pleno do Espírito. Oi, papai. Repete, pede para o irmão Edgar
repetir, que eu não ouvi direito. Mais alto. Caiu aqui a conexão. 22:44. Fala mais alto. Conectou, papai, a questão do Lucas 12:49. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, uma imersão, né? E como me angustio que esteja consumado. Aí lá em Lucas 22:44 está escrito assim: e cheio de angústia, orava com mais insistência. Ainda o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíram por terra. Ouviu, papai? Ouvi. Agora me explica o que você explicou. É assim, porque aqui, ó, aqui está falando que ele veio trazer o Espírito, né? Eu vim trazer o fogo, que é o Espírito, né? E aqui, um pouquinho antes, aqui tá escrito aqui: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ou quer dizer, aqui, os dois aqui, ele voltou, estava junto, né? Conectou mais ou menos, papai, o que eu quis dizer? Quando fala o batismo, que eu queria que você explicasse. Tem que receber um batismo. Ah, entendi. A questão do batismo aqui é porque aqui ele estava angustiado, porque aqui ele ia receber esse batismo, né? Por isso que ele estava angustiado. Quer dizer, ele ia passar pela morte, né? E ao visível. Exatamente. Então, era isso que eu queria ouvir. Assim O seja. batismo que ele está falando é de passar pela morte. Isso. Gratidão, papai. Agora, esse aqui é para o irmão Shaul. Como o irmão colocou, eu vim trazer fogo à terra e como eu desejaria que estivesse aceso. Você pode fazer o link para mim? O link que desejaria que tivesse aceso? Exatamente. No caso, seria ali a representação do candelabro? Eu sabia que você ia responder certo. Gratidão. Exatamente o candelabro. Ou seja, eu queria que já estivesse aceso, quer dizer, na plenitude, quando ele viesse, né? Exatamente. Então eu vim trazer o fogo, que é o quê? Aquele momento que ele vem, o filho vem, com apenas uma arte do candelabro aceso. E como ele gostaria que todo o candelabro estivesse aceso. Exatamente. Gratidão, papai. Entenderam, irmãos? Todos entenderam? Ok. Então vamos voltar lá em 1 Coríntios 15. 1541. Você vê ali que quando o papai ia ao visível, ele vê aquela viúva de Naim, ele fica emocionado, né? Porque ele vê aquele filho ali, aquela criança morta, ele lembra do filho dele, né? Que teve que passar por essa morte. Não é uma morte física, é uma morte espiritual, entendeu? Então o irmão Bruno já trouxe isso tudo ali, ele revive aquela criança, né? E ele começa a sentar e falar, né? Esses são os pontos, os links, né? Maravilhoso. Ó, vamos lá, versículo 46, ó. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, tá vendo, ó? Que veio, irmão Loveci. Não foi o espiritual que veio aonde? Veio na terra. Não foi o espiritual, não foi o segundo Adão, não foi algo visível que veio primeiro na condição de carne. Entendeu? Na condição de carne. Não foi algo visível que veio primeiro, não foi o Adão espiritual que veio primeiro. Mas sim o terreno. Depois dele, então, chegou o espiritual.
depois dele. Adão veio lá no princípio. Depois dele, lá no meio, vamos dizer assim, né? No ano zero. No ano zero que veio o Adão celestial, que é Yahweh visível. Tá vendo a palavra? Não é que foi criado primeiro, é o que veio. É o que veio. E ele é o segundo Adão, porque a gente pega em Zacarias, assim, ó, o homem meu companheiro, o primeiro homem de tudo, o primeiro homem a ser gerado, irmão, é Yahweh visível. É o primeiro homem, entendeu? Mas o primeiro homem que veio à terra é Adão terreno. Ele foi tirado do pó da terra e foi colocado no jardim do Éden, foi? Depois, ele foi tirado do Éden e não foi colocado na terra novamente? Então, ele veio, entendeu? A condição dele vir. É igual o seguinte, ó, aonde é o terceiro céu, irmão, no versículo? Terceiro céu, né? Mas se a gente for para pensar, lá é o primeiro céu, lá não é o terceiro céu, lá é o primeiro. Começou de lá. Entendeu? Lá não é o terceiro céu. Se você olhar da terra aqui, você vai olhar por assim, vai olhar o primeiro e segundo céu. Só que nós não somos terrenos, somos celestiais. Então, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Tudo se limita à condição que você está. Entendeu? Daqui para lá é o terceiro céu, mas de lá para cá. Entendeu? Então, quando fala assim, Shaul estava na terra. Então, ele fala assim, ó, o primeiro Adão que veio é o Adão terreno, é aquele Adão do jardim e Eva, do jardim do Éden, de Adão e Eva, ok? Sim. Ficou claro, irmãos? Alguma dúvida? Tem certeza? A hora é agora. Vamos continuar lendo, ó. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural, ou então o terreno. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, tá vendo? O primeiro homem foi formado do pó da terra. E ao visível não foi formado do pó da terra. E fala assim, ó, foi formado, ó, com as mãos, aquele que nós lemos lá. O primeiro Adão foi formado. O primeiro Adão, terreno. E foi formado do pó da terra. O segundo vem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Ó, os que são do céu ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, agora você pode colocar na sua condição. Você está na condição hoje de qual, irmão, no versículo? Do homem terreno ou do homem celeste? Do homem terreno. Hoje nós estamos na condição do homem terreno. Ó, assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Quando isso acontece? Quando o nosso corpo for revestido. Entendeu? Agora eu quero fazer um link aqui, porque Shaul Paulo fala assim, ó. Shaul Paulo era o quê? Descendente de Adão, ok? Shaul Paulo é descendente de Adão. Vamos abrir em deixa eu ver se é 1 Coríntios. Que fala a respeito dos corpos celestes. Isso, 1 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Página 1998. 2 Coríntios. Shaul Paulo ele identifica que o corpo dele é um corpo terreno. Entendeu? É um corpo terreno. E o corpo terreno é uma realização de tendas. Uma coisa provisória. Por isso que a gente fala assim, ó, que quando nós viemos em Pentecoste, nós que viemos em espírito, nós estávamos habitando em tendas. Habitar em tendas é cada vez a gente habitava num corpo. Entendeu? Então, Shaul Paulo ele compara os corpos terrenos com tendas. E aqui está escrito, ó, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 1. Página 2021. O conto estava quase sem voz.
Hoje eu falei quase nada. Não trabalhei, hoje eu fiquei só em casa, dormi a manhã inteira, tarde inteira, assim, ó, tem que ter voz pra ministrar. Nem que seja o restinho, eu tenho que ter voz. Tomei limão, comi mel, comi, como é que chama aquele trem? Gengibre. Nossa, vocês não têm noção. Falei, se alguma coisa tem que restar pra lá. Parou o católico. Parei, só com gás. Ó, diz assim, ó. 2 Coríntios 5, 1, ó. Sabemos com efeito que a nossa morada terrestre, ó, tá vendo? Morada terrestre, fazendo link com Adão terrestre, tá vendo? Sabemos com efeito que a nossa morada terrestre, esta tenda for destruída. Tá vendo? Já o Paulo sabe que a tenda dele vai ser destruída? Ó, King James fala temporária. temporária, muito boa. Vou ler aqui, depois se tiver mais algum detalhe você me fala. Ok? Sabemos com efeito que a nossa morada terrestre, essa tenda, porque tenda é uma coisa provisória, entendeu? Isso. For destruída, teremos no céu um edifício. Tá vendo? Teremos no céu um edifício. Olha os dois corpos aí. Tá vendo que o Paulo está falando assim que o corpo terreno é uma tenda e o corpo celestial é um edifício? Aqui, ó. Com efeito, se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu, ó, um edifício, obra ideal, morada eterna, não feita por mãos humanas, traduzindo, não tendo um ato sexual. Tá vendo? Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Só que eles não tinham esse privilégio de revestir por cima da morada terrestre, porque eles teriam que perder a tenda deles, as vestes deles, morrer. Ok? O que será possível será se formos encontrados vestidos e não nu. Pois nós que estamos nessa tenda gememos acabrunhados, porque queremos ser despojados dessa nossa veste, mas não queremos ser despojados dessa nossa veste, mas revestir com outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos dispôs a isso foi Yahweh, que nos deu o teu Espírito como penhor. Para consequente, estamos sempre confiantes, sabendo, enquanto habitamos nesse corpo, estamos fora da nossa mansão. Né? Estamos fora da nossa mansão, longe do Mestre, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão desse corpo para ir morar junto do Mestre. Por isso também esforçamo-nos por agradar, que permanecemos a nossa mansão, que a deixamos, porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal do Mashiach, a fim de cada um receba a retribuição que tiver feito durante a vida do seu corpo, seja para o bem ou para o mal. Aqui já o Paulo estava falando assim, ó, eu queria que meu corpo fosse revestido. Só que a área de Esmirna não ia ser revestido, porque lá em Apocalipse 6 ou 9? Que faz 6 ou 9? 6, 9, falei os dois. 6, 9, assim, até quando o Mestre Santo e Verdadeiro tardará em fazer justiça, vingando nossos encontros habitantes da terra, e é dado para ele o quê? Uma veste branca. Então o Paulo Paulo aqui não estava apontando para ele que o corpo ia ser revestido, o Paulo estava apontando para nós. É a abertura do quinto selo. Exatamente. Paulo estava apontando para nós, assim, ó, eu queria não ter que passar pela morte. Pode falar? Olha, aqui o Paulo está falando que. Deixa eu ver, eu fico um pouco nervosa. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo. Quer dizer, irmão, que ele sabia que ia passar pela morte. Sabia, com certeza. Porque
que ele diz, é preferível deixar. Por isso que ele fala assim, ó, eu não queria, eu queria ser revestido. Por quê? Porque para Filadélfia tem uma promessa de ser revestido. Porque não vai passar pela morte. O corpo ele vai ser transformado. Entendeu? Por isso que fala assim, ó. Quer ver, ó? Tendo assim que gememos pelo desejo ardente de que será possível se formos encontrados vestidos. E não nos, pois nós que estamos nessa tenda gememos acramulhado, porque não queremos ser despojados da nossa veste, quer dizer, não queremos morrer. Ninguém quer, né, irmãos? Por mais que tenha condição, ninguém queria, não é fácil, a gente não entende, mas você imagina, falar assim, ó, você tem que passar pela morte. Estando nesse corpo. Você estando no corpo celestial, tudo bem, mas estando nesse corpo. Ó, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir com outra por cima. Mas apenas quem vai revestir com outra por cima é Filadélfia, que vai ser revestida com outra por cima. Então, aqui nessa carta aqui, já o Paulo está apontando para os dois tipos de corpos que está escrito lá em Coríntios 1,15. O corpo terreno, que ele coloca como tenda. E o corpo celestial, que ele coloca como mansão, edifício, feito por Ial. Tremendo. Entendeu? Ó, vou ler rapidamente aqui na King James, ó. 2 Coríntios 5:1. Estamos certos que a nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, teremos da parte de alma um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos almejando ser revestido da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, tá vendo? Uma coisa provisória. Quando fala tabernáculo e tenda, são coisas provisórias, ok? Coisas temporárias. E somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Isso que vai acontecer com a gente, pois nós estamos nesse corpo mortal. Ele vai ser revestido pela vida, que é uma representação do Espírito, né? Portanto, andemos sempre confiantes, cientes, em que enquanto presente nesse corpo, estamos distantes do Mestre, pois vivemos por fé e não pelo que é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes no Mestre. Por isso, temos a missão de lhe sermos agradáveis, que é estarmos vivendo nesse corpo, que é o deixemos. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal do Mashiach, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas suas obras praticadas, por meio do corpo, quer que seja pelo bem ou pelo mal. Assim seja. Então, você viu aqui que ele compara a descendência de Adão como uma morada temporária? Você vê aqui? E aí que está um detalhe muito importante. Por Adão entrou o pecado, né? E o papai já falou, pode repreender um sacerdote. Quem pode repreender um ancião? Quem pode repreender um servo? Agora você entende, se por um pecado que entrou pelo homem Adão, vai sair também por Adão. Entendeu? Vamos ler essa passagem? Está em Romanos 5:12. Romanos 5:12. 1974. Você está vendo que todo estudo que nós fizemos lá atrás, ele vai encaixando, irmãos? A gente vê ali, por que Gabriel, ele vai até ali, Zacariel, e fala para ele ali que vai ter um filho, e ele o quê? Zacariel não crê, no primeiro momento, né? Você, mas como que vai acontecer isso? Aí Gabriel vai lá, severo, e deixa ele mudo. Entendeu? Já viu que o homem de Ial, quando ele vai repreender ali, a gente sabe que aquele homem de Ial ali é Ialcha, Ialcha Micael, quer dizer, um sumo sacerdote.
Está vendo que sempre é a correção? Então nós entendemos perfeitamente. Por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem o pecado, vamos dizer assim, sai. Quando fala sai, quando você aceita ele como seu salvador. Ok? Aqui, ó, Adão, Romanos 5,19. Diz assim, ó. Eis porque, deixa eu pegar aqui minha roupa, senão eu vou comer minha aqui. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quanto não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Marcha, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de um modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura, daquele que deveria vir, Entretanto, não acontece com o dom, o mesmo que com a falta. Pela falta de um só, a multidão morreu. Quanto maior a profusão e a graça e o dom gratuito de um só homem, Yahshua Mashiach, se derramaram sobre a multidão. Quer dizer, o pecado, ele entrou por Adão e sai pelo segundo Adão. Pelo sangue do segundo Adão. Ó. Também não acontece com o dom, como aconteceu com o pecado de um só que pecou, por meio do julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através desse único homem, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom, da justiça reinarão na vida por meio de um só, Yahshua Mashiach. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou em condenação a todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecador, assim pela obediência de um só homem todos se tornarão justos. Tá vendo? Por quê? Porque ele veio e se entregou por nós no madeiro. Né? Por isso que em Colossenses fala assim, ó, ele veio, vamos abrir lá em Colossenses rapidinho? Mas eu acho que é um pouquinho mais de um 15. É o 20. É o 20? Vamos abrir lá. 2055. 2055? Ó, versículo 17. Vamos pegar o versículo 15, aí vocês vão entender o Adão celestial. Se a gente tiver nas regiões celestiais, o primeiro Adão vai ser quem? Se nós estivermos na terra, quem vai ser o primeiro Adão? Adão de Eva. Entendeu? Vai depender muito de onde você estiver. Ó, ele é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura. Está vendo? O primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui tem uma semelhança com Adão terreno. Por quê? Porque tudo foi criado por Adão terreno. Você reparou lá? Você viu lá? Ele foi, exatamente, é ele que deu os nomes às criaturas. Então tudo foi criado aqui para ele, para que ele seja o quê? O dominador das outras criações. Entendeu? Tá vendo a semelhança do primeiro Adão com o segundo Adão? Ó, ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. É o cabeça da igreja. Tem um segredo aqui. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Vocês gravam aí. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ó, é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprovial habitar toda a plenitude, e reconciliar
por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo teu sangue no madeiro. Está vendo aqui, irmãos, que foi por ele e para ele? Por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Esse aqui é o segundo Adão que veio. É o segundo Adão que veio. Que veio o quê? Que veio nos justificar. Porque pelo primeiro Adão entrou o pecado. E pelo segundo fomos justificados do pecado. Mas para nós ser justificados desses pecados, né, você tem que aceitar ele como seu salvador. Entendeu? Ele veio para o mundo. Ele veio para todos aqueles que aceitarem, tudo bem. Mas se a pessoa não aceitar, não adianta. Entendeu? Por quê? Porque a justificação está no sangue dele. Você tem que aceitar aquela justificação. Entenderam? Então, por um homem entrou o pecado, por outro homem é justificado o pecado. O Adão celestial. Primeiro, o pecado veio para o Adão terreno e é justificado pelo Adão celestial. Por isso fala assim, ó, ele reconciliou com o seu sangue os habitantes, os moradores, quer dizer, ele reconciliou por ele, para ele, todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo seu sangue. Agora vocês viram como é que ficou mais claro? Alguma dúvida? Então quem é o primeiro Adão? Primeiro Adão, você está na onde? Tá, então qual que é o primeiro Adão? Hã, Flávio? Vamos dar um sobrenome para ele? Vamos dar Adão da Eva? Quem que é o primeiro Adão? Adão da Eva. E o segundo Adão? Exatamente. Mas se o Adão teve Eva, e ao visível? Agora nós entendemos por que depois da morte do madeiro veio a igreja. Agora entendemos por que depois da morte do madeiro iniciou uma nova aliança e veio o quê? A igreja. A igreja é a representação de quem? De Eva. Entendeu? Se por um homem entrou pecado, por outro homem saiu, a primeira Eva foi o quê? Foi infiel, não foi? E a segunda Eva? Fiel. Entendeu? Vamos abrir em 2 Coríntios 11. Agora, irmãos, fica tudo claro, não é, irmão Ronaldo? Por que as eras da igreja veio depois de Yahshua? Porque ele, vamos dizer, quando eu falei Yahshua, é o visível. Porque ele é o Adão. E da costela de Adão, sai quem? Eva. E veio Iá o visível. E após a vida de Iá o visível, começa as eras das igrejas. Entenderam? Está vendo como é que fica claro? Que é Eva. A mulher representa a Eva. Só que a gente tem duas Evas, a infiel e a fiel. Tem a fiel e a infiel. E qual que é a Eva? Aqui, ó, representação das igrejas, aqui, ó, dessas 7 asas da igreja. Quem que é a Eva fiel, irmã Julie? A Esmirna não existe, não? São duas faces. Você acha que vai estar lá só uma face? São duas faces. A Eva fiel é Esmirna e Filadélfia. Inclusive, São Paulo, que é mensageiro da era de Esmirna, ele aponta para isso. Aqui, ó. 2 Coríntios 11. 2027. 11:1. Está vendo as associações? Como é que é tremendo as conexões? Ó. Quem diria pudesseis suportar um pouco da minha loucura? Um pouco da loucura da minha parte. Porque isso, irmãos, para o mundo é loucura. Não pense que... Vamos colocar, se a gente pega uma pessoa para evangelizar, se a gente já começa de Micael, faz assim, esse está louco. Se você fala assim, ó, onde está Micael aqui, que está escrito em Daniel 12 aqui? Está vendo que ele está de algum lugar e está subindo? Ele está na terra. Você está ficando doido. As pessoas não creem. Elas não creem. Por quê? Porque é loucura para elas. Porque está acostumado com essas coisas terrenas. Ela não está acostumada a ver coisas espirituais. Só o Paulo que fala isso. A gente vai caçar essa passagem que fala que o homem terreno não aceita as coisas que vêm do espiritual. Acho para mim. 1 João? Mas vamos ler aqui primeiro para nós falar. Ó.
Quem diria pudesse suportar um pouco da minha loucura, da minha parte? Mas não há dúvida que vós suportais. Nós aqui somos todos loucos. Experimente por vós um ciúme semelhante ao de Ial. Desposei-vos do esposo único, o Machia, a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura. Está vendo? Como uma virgem pura. Quando Adão conheceu Eva, ela já não era mais virgem. É o oposto do que São Paulo está falando aqui, ó. Fala assim, ó, devo apresentá-vos como uma virgem pura. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva, você está vendo que teve que ter um ato sexual? Por quê? Porque São Paulo fala assim, ó, tem que apresentar você como uma virgem pura. E logo em seguida fala assim, ó, receio, porém, como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao Machia. Com efeito, se alguém proclama outro Yahshua diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçaste, vós suportais de bom grato. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses eminentes apóstolos, ainda que seja imperito ao falar, deixa eu ver aqui, não sou no saber, mas em tudo, todos os modos vos mostramos. Então, a parte principal é essa parte aqui que ele está querendo apresentar como uma esposa virgem pura, porque Eva não foi para Adão, entendeu? Eva não foi, quer dizer, errei, não é isso. Não era virgem naquela época, né? Ela não deu fruto, ela não deu filho. Okay? Porque a gente sabe que Adão e Eva, os dois coabitavam, né? As duas coabitavam. Não é que ela estava virgem ali, não foi a serpente, entre aspas, a serpente tirou a virgindade dela, não. Só não tinha vergonha. Só não tinha vergonha, entendeu? Quer dizer, não foi a serpente que tirou a virgindade dela, não. Porque era, mas o primeiro filho que foi feito foi através da serpente. Entendeu? Porque ela queria o quê? Ela queria gerar um filho. Né? Adão nem queria tanto, porque Adão também queria, mas é porque Eva já era filho de Adão. Entendeu? Eva já era filho de Adão. Então, a gente vê muito bem, deixa bem claro, irmãos, que se tem o segundo Adão celestial, tem a esposa também, tem Eva também. E a igreja é uma representação de Eva. Tem a igreja infiel e a igreja fiel. Ok? Por isso que as duas eras que vão casar vai ser a era de Esmirna e a era de Filadélfia. As duas irrepreensíveis. Entendeu? As duas irrepreensíveis. Assim como o Ial visível é irrepreensível. Está vendo a associação? Como é que a palavra conversa? Agora os irmãos não tem mais dúvida nisso, não tem? Tem certeza? Cadê a passagem? 1 Coríntios 2:12. Lembrando, eu e o irmão Marco fez um vídeo na terça-feira. Ele é muito maravilhoso o vídeo, mas a gente vai ter que fazer muito mais, porque por mais que a gente faz ali, é tanta palavra que a gente tem para trazer, que vídeo de 1 hora, 2 horas não dá. Entendeu? Assim que acabou o vídeo, eu falei assim, nossa, irmão, não tinha tanta passagem para decorrer, para poder falar, mas não dava, é tão pouco, e você tem que explicar, porque as pessoas que vão receber são nenenzitas mesmo, não sabem nem falar. Então você tem que mostrar para ela sobre os evangelhos, e aí eu e o irmão Marco fez um estudo muito maravilhoso, apresentou ali os evangelhos, mostrando que os evangelhos apontavam para um outro Machia. E é isso aqui, ó, que São Paulo fala, que, ó, quero apresentá-los como uma virgem pura. Receio, porém, como a serpente seduziu Eva, com vossa astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando da simplicidade devido à Machia. Com efeito, se alguém vos proclama um outro Yahshua, ó, diferente daquele que vos proclamo, e acolheis um espírito diverso do que recebeste, ou um evangelho diverso, esses evangelhos diversos é o evangelho de Mateus, Marcos e João, porque o evangelho de Mateus, Marcos e João aponta para um outro Machia.
que é Jesus Emanuel. É o mesmo que lá no Jardim do Éden seduziu Eva. Tá vendo? Que ele seduziu Eva lá no Jardim do Éden e agora nas eras da igreja ele também seduz uma parte. Por quê? Porque crê nesses evangelhos anátemas. Você pega o evangelho de Mateus ali, aquele que andou sobre as águas. Você pega o evangelho de João, transformou água em vinho. Ah! Que isso? Pai Jorge, irmão. Pai Jorge. Pai Jorge, tudo bem? Se me permitir, eu lembrei de um contraponto, também que já foi dito anteriormente, é que lá em João, como você disse aqui, que a igreja é o corpo de auxílio, né, de corpo no madeiro, lá em João fala que ele foi perfurado do lado por uma lança, ou seja, querendo dizer que a igreja foi perfurada, né. Eu lembrei desse contraponto que foi estar bem atrás, bem antes. Eu tenho que meditar. Eu, como não li a carta de João, como eu não li o Evangelho de João, então eu não sei muito o que diz lá. Né? Não, na verdade, a perfuração ali não foi ali no lado, né? Foi nas mãos e nos pés, né? Pelo que eu entendo, não teve essa perfuração que eles falaram, acho que foi aqui, não foi? O anátema fala, né? Perfurou ele do lado, mas o de Lucas... Então, você vê, eu nunca li o Evangelho, esses outros evangelhos, então eu nem sei quando fala. Eu falo essas da água, do vinho, porque essas coisas assim, todo mundo sabe, né? Mas você vê que esses evangelhos são evangelhos anátemas. E São Paulo fala assim, ó, a Eva que foi seduzida, é essa Eva que a igreja acompanha esses evangelhos anátemas. E é o que as denominações mais gostam. Pega pouca coisa de Lucas, eles gostam de João, né? O verbo, como é que é? O verbo se fez, como é que é? Nem sei. Pega de Mateus, que andou sobre as águas. O de Marcos, tadinho, é o mais considerado de todos, que eu nem ouço falar de Marcos. Mas é anátema. Entendeu? Então nós, que somos a esposa, nós não compactuamos com nenhum tipo de evangelho anátema. A única coisa que nós fazemos com o evangelho anátema é mostrar para o povo que é um evangelho anátema. Entendeu? O irmão Marcos falou assim, irmão Shaul, onde está passando esse Mateus? Eu olhei para o irmão Marcos e falei assim, tu sabes. Não tem nem ideia. Entendeu? Então, a gente vê que São Paulo, da mesma forma que veio o primeiro Adão, veio Eva também. Aí fica fácil de entender. Entendeu? E logo depois, irmãos, é muito maravilhoso. Logo depois da vinda de algo visível, que é o segundo Adão, vem Eva. Entendeu? Mas essa Eva é fiel em todas as coisas. Aqui, ó, qual versículo aqui, irmão? A partir do 12, está em verde. É 1 Coríntios 2. Eu vou ler, preciso de ler não. Aqui que James. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Yahweh, a fim de que possamos compreender o que Yahweh nos foi otorgado gratuitamente. Por isso, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com as palavras ministradas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Por quê? Só entende que tem o Espírito. E São Paulo ali, ele é como se fosse um Eliezer, porque ele estava no corpo de São Paulo preparando a sua esposa. Eliezer não vem só em Filadélfia, não. Eliezer também veio na área de Esmirna. Porque Eliezer não preparou, e a Rebeca, a representação da mulher que vai casar? Uma face em Esmirna. Por quê? Porque o Espírito estava dentro de São Paulo. Então o Espírito usava o corpo de São Paulo para poder preparar a esposa, entendeu? Assim como Filadélfia. Hoje vem na outra face de Filadélfia, da esposa, né? A outra face da igreja. Que aí Eliezer está preparando essa esposa, entendeu? Para casar com quem? Com Isaac. Está vendo que Isaac, várias horas, uma hora representa um, outra hora representa outro? Entendeu? Porque quem que vai casar? Irmã Iraci. Quem é que vai casar? De homem. Vamos tirar as igrejas. Quem que é o esposo? Não. Quem casa é Yahweh visível. É o rei. Claro que Yahweh Kaial vai herdar o corpo. Mas quando te perguntar, você tem que falar que é Yahweh visível. Porque é o rei que casa. Entendeu? Micael, ele vem preparar a esposa para Yahweh casar, uma reputação de Eliezer.
Entendeu? E ele é conduzido o quê? Pelo Espírito, porque ele quando Eliezer veio, ele foi conduzido por Ial. Foi Ial que olhou, não pensa que foi Eliezer, ele próprio, que pegou e foi lá caçar a esposa, não. Eliezer ficou temeroso. Assim, ó, quem é que eu vou? Mestre, como eu vou achar a esposa pro meu mestre? Aí vai assim, ó, eu vou te mostrar. Entendeu? Aquela que dá água aos seus camelos e a você, essa foi que eu escolhi. Você está vendo que quem escolhe é Ial, irmãos? Então nós estamos aqui não por nós, mas sim que Ial escolheu. Assim seja. Continuando aqui, ó, versículo 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de algo, pois lhe parecem absurdas. É isso que eu falo, é perda de tempo você querer trazer uma mensagem forte para uma pessoa que não tem o Espírito. Ela não vai se converter, sabe por quê, irmãos? Porque nós já fechamos a porta. Aqui, eu estava falando com o papai, esse tempo atrás, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que quebrou comigo assim, irmão Shaul, o que nós precisamos, nós já temos. Nossa, você tem noção. Assim, ó, o que nós precisamos, nós já temos. Porque para nós não importa a quantidade. Entendeu? Não importa a quantidade. A palavra fala, Micael e seus anjos, ali fala uma quantidade. Irmão, Micael é mais 2, já dá conta. Micael é mais 2, já está de bom tamanho. Vou pegar Micael mais 1, tem de 2, né? Já tá bom demais. Só que Ial quer dar honra para nós. Por isso que está nos escolhendo. Aí aqui fala assim, ó, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las. Tá vendo? Somente os esclarecidos compreenderão, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Porque quando você fala para os descendentes de Adão uma coisa espiritual, eles não entendem nada. Aqui, ó. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir em todas as coisas. Nós que somos espirituais, irmãos, nós discernimos as coisas celestes e as coisas terrenas. Quando a gente vê alguma propaganda, a gente fala assim, olha lá o dedinho de Satanás lá por trás. As pessoas que não têm espírito, nem imagina. É só mais um. Agora um detalhe para os pais que têm criança. Não deixe as crianças ficar ouvindo galinha pintadinha. A maioria daquelas músicas ali, quando você pega, vocês vão ver que é coisa de Umbanda. Igual aquela música lá, Ciranda, Cirandinha. Tá falando de que ali? Vamos todos cirandar. Entendeu? Quando você pega as coisas mesmo, porque Satanás ele enganou o mundo inteiro. Então ele coloca na nossa, vamos dizer assim, ele não coloca, mas ele tenta colocar na nossa casa as coisas dele. Então nós temos que ver tudo que nossos filhos estão vendo. Entendeu? Eu sou rigoroso lá em casa. Eu observo. Deixa eu ver o que ele está vendo ali. Entendeu? Na hora que eu vi essa questão da galinha pitadinha, eu falei assim, nunca mais nem ouve. E tem vários outros, irmãos. Aquela até da barata, aquela representa uma entidade satânica lá, que tem 7 saias. 7 saias é uma entidade, não sei qual que é, mas já fala aí, 7 saias. Aquele desenho da marcha. Qual? A marcha urso? Pois é, o urso. Ele vai ser devorado pelos ursos. Então a gente tem que ser maduro. Por quê? Porque que fala, ó, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de algo, pois lhe parece absurda, e não são capazes de compreendê-las. Portanto, elas não são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do mestre, para que possa instruí-lo, todavia, nós temos a mente do Mashiach. Então nós conseguimos ver, irmãos. Eu tenho um dom que é o discernimento de espírito. E é um dom que uma vez eu estava num carro com uma pessoa que reuniu conosco, ele falou que tinha esse dom. Aí eu falei com ele assim, nossa, engraçado, eu estou começando a ter esse dom. Aí ele falou para mim assim, não, esse dom não conquista é assim não. Esse dom é muitos anos de evangelho. Aí eu falei, sabe nada, inocente. E eu já me senti incomodado com essa pessoa já. E ela me mostrou que ele iria sair.
Quer dizer, o discernimento dele não valeu de nada. O meu discernimento que ele me deu, eu já vi que ele é café ou chá? Eu já tinha visto que ele era um traidor. E passou algum tempo ele se levantou. Não é o traidor maior, não. É uma das ralé. Entendeu? E ao me dar os dons, eu falo assim, Ial, me dá o dom que eu preciso ter nessa terra. O que eu preciso fazer? Igual o irmão falou, você está muito intrepidez. Eu peço o Ial, eu não peço Ial, me dá intrepidez. Eu falo assim, eu quero fazer a tua obra, pai. O que eu preciso fazer a sua obra com excelência? Aí ele me dá intrepidez. Ele me dá o dom de discernir os espíritos. Então tem hora, irmão, que nessa época eu até comecei a me repreender. Falei assim, repreende esse espírito está em mim de divisão. Mas não era o espírito que estava em mim, já apontando que o espírito que estava nele não era o mesmo. E hoje eu entendo perfeitamente. E hoje, irmãos, eu falo para vocês. A palavra fala em Irmial 24, não sei se é 24, que Ial levantou pastores para poder cuidar da igreja. E eu defendo vocês de um idente. Entrou um no nosso meio, ele já começou a falar algumas coisas que eu não gostei. Eu pensei assim, Rafi, você acha que você ia pegar um Shaul bonzinho? Deixa eu mostrar agora a outra face, Shaul Severinho. Não vou sair colocando no grupo, vou investigar. Me manda um áudio aí que você está entendendo a mensagem. Não é só falar assim, eu estou convertido, vou ali entrar no meio das ovelhas, e se for um lobo? Estraçaram todas as ovelhas. Eu falei assim, não, filho, você entrar ali, você vai ter que ir muito mais esperto. E eu estou na captura. Não entre, irmãos. Nosso meio agora é só aqueles que a gente vê assim, esse é nosso. O nosso inimigo não entra mais. Porque a gente está crescendo. Eu já vamos dizer assim, fiquei com o pé atrás. Quando eu não sabia quem que eu era realmente. Depois que eu vi a intrepidez do papai, eu falei assim, ele viu quem que ele era, ele assumiu que ele era, ninguém tira a cabeça dele. Então quem que eu sou? E todos nós temos que ser assim, irmãos. Quem que você é? Pergunta para você mesmo, quem que você é? Você não é um soldado de Ial? Então você tem que fazer jus a merecer isso. Você vai ver seu irmão se afundando, você vai deixar? Não. Você vai ver um irmão que está assim com um espírito meio para lá, meio para cá? Porque vários irmãos dos dois traidores, últimos que vieram na Terra, já entendia que era, porque falava coisas que não condiziam com a palavra, julgando ancião e etc. Então as pessoas já tinham que ter ido e falado assim, a pessoa está falando assim, assim, assado, vou observar. E eu fico observando. Qualquer mole que ela der, se eu ver que é traidor, vai sair fora, irmão. Vai sair fora. Entendeu? Não vai ficar, não. Não vai ficar nenhum traidor no nosso meio. Porque Ial já está começando a olhar os frutos e está dando fruto. Se vocês ouvirem a ministração de ontem, você vai ver que o papai perguntou várias perguntas, a maioria foi respondida corretamente. Eu fiquei muito feliz. Isso é o quê? Isso é depois dos 3 anos, porque os 3 anos completou na Páscoa desse ano. E lá fala assim, Ial, por 3 anos eu vim procurar fruto, quer dizer, os 3 já passou. Ial está se agradando, o fruto começou a dar em Filadélfia. Agora esse fruto crescer e amadurecer. E para colher essa árvore, vamos dizer assim, os seus frutos, não pode ter nenhum espinheiro grudado. Então agora é a hora de Ial tirar todo o espinheiro do nosso meio. Chegou a hora de Ial tirar todo o espinheiro. Porque o espinheiro só serve para machucar, mais nada. Não serve para outra coisa, não tem fruto, não tem nada, só serve para machucar. Porque Ial fez os vasos de honra e os vasos de desonra. E Ial os mostra até nos nomes das pessoas, os traidores. Olha o nome candango. Precisa falar alguma coisa? Pô, 1 milhão de nomes para dar, vai dar esse nome? O que o nome dele é esse? Só que nós pensávamos, nós não temos a mente do machinho para poder olhar dentro, para saber qual é. Porque todos que vêm, nós temos que acolher. A partir de agora não acolhe mais. Um nome de auge. Assim seja. Então os irmãos entenderam essa primeira parte do estudo? Primeiro Adão então é? Adão de Eva. E o segundo Adão? Pronto. A primeira Eva foi aquela Eva de Adão. E a segunda Eva é essa irrepreensível, as 2 esposas. Entendeu? E lá fala assim, que a igreja é o seu corpo, correto? E em Adão fala assim, que era carne minha carne, sangue do meu sangue, quer dizer, o corpo.
Entendeu? Duas faces de uma esposa. Oi, irmã. Irmã, queria falar alguma coisa? Não? Pode fazer, mas não acabou isso não, irmão. Tá na metade do estudo ainda. Assim seja, irmão. Primeiro eu vou ler um versículo aqui, não preciso ninguém ler. 1 João 2, a parte B do versículo 19. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos, né? Mostrando que realmente está sendo limpada agora a figueira para que não esteja nenhum espinho ali grudado, né? Agora, remetendo, eu vou fazer um pedido para ti. Você falou que ia falar do Colossenses 1,18. É a cabeça da igreja que é o seu corpo. Mas antes disso eu queria fazer um comentário. Mas eu quero que você explique ali o que você falou que tem um segredo ali. É isso que eu falei, da Eva. Exatamente, isso mesmo. Por quê? Agora a gente está crescendo, está entendendo que agora o corpo é que a igreja é de algo visível. É de algo visível. Agora a gente começa a ligar os pontos, né? E a representação exata de Eva. Por quê? Quando a gente entende que a igreja, que é o corpo de algo visível, a representação de Eva que saiu de Adão. Dentro de Adão. Agora, Esmirna saiu da fé, saiu da era que foi trabalhada a partir do Adão visível. Né? Exatamente. Só tô ligando os pontos. Então, como é maravilhoso entender isso agora, né? Então, porque tanto Esmirna, que foi trabalhada para ser essa mulher, né, porque eles são filhos de Adão, quanto a Filadélfia, que são seres celestiais. Lembrando que todos os descendentes de Adão, todos os descendentes de algo visível, vamos dizer assim, né, do filho de Adão, descendem de um só. Por isso que lá em Hebreus fala, né, não me envergonhe de ser chamado de irmãos, porque todos descendem de um só. O mesmo criador do primeiro, vamos dizer assim, dos matrizes, é o criador de Adão. Entendeu? Eu achei muito lindo quando você falou agora ali que o papai falou sobre já tem o que precisa. Eu consigo imaginar quando o Eliezer entendeu que era Rebeca. Exatamente. Entendeu? A Rebeca está aqui. Está aqui, já achei. Agora é trabalhar ela, né? Que achou. Orientar ela para chegar lá. Ela, não é só achar a esposa, é orientar ela para saber como fazer quando chegar lá, né? Então por isso que hoje estamos entendendo muitas coisas da palavra. Assim seja? Não, só que o irmão comentou aí, quando todos descem de um só tem a genealogia lá de Lucas, né? Aí fala Adão, filho de Alva. Exatamente. Tanto filho de Adão quanto os seres celestiais, né? Então Eva também, da área de Esmirna, também saiu da costela de Adão. Entendeu? Porque todos descendem de um só. Foi bom, Alberto. Aquela parte que a gente perguntou ali sobre a morte de Shaul, que ele está sabendo. Diz aqui, em 2 Timóteo 4. Quanto a mim, já fui oferecido a libação. Quer dizer, já estava sabendo que ele ia morrer, né? Chegou o tempo da minha partida, né? Combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a minha fé. Tá vendo? Desde já me está reservada a coroa da justiça que me é dada pelo mestre, justo juiz naquele dia. Então aqui ele já prevendo que ele está sendo, quer dizer, ele ia trocar o corpo, né, que é terreno ali, que é o pela mansão celestial. Uma mansão que seria um edifício. Fala assim, um prédio, né? Um edifício. Um corpo. Entendeu? A sua, Mademão, é lindo porque eu amo essa passagem, porque ali ele é igual nós vamos completar a nossa carreira, né? E aí a gente vai ficar na mão de Al ali para poder ele pegar e fazer o que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, né? Exatamente. Maravilhoso, né, irmão? Isso é a perseverança de Filadélfia, né, irmãos? Irmãos, está tão perto. Está tão perto, né? A gente não sabe se é esse ano que vem, mas a gente tem a fé, a confiança que vai acontecer. Pelo menos elas têm essa fé. Imagina esses outros aí do mundo aí, que fé que eles têm? Fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. Pensa que você só tem que viver, morrer, trabalhar, pagar conta, etc. E nós temos essa fé. É isso que nos mantém em pé, isso nos mantém firme nas coisas de alma. Pode falar. Olha, irmão, diz que o homem do aborígene vem investir na realeza, né? E ele reina sobre os seus filhos. Olha o quanto nós fomos esclarecidos. A gente pode pegar para qualquer um, para quem tem espírito e para quem não tem espírito, falar esse aqui é tal, e dar nome aos personagens e liga os pontos. Olha o quanto nós somos esclarecidos. E ontem no Ligando os Motores aqui, eu até falei, a gente é o único povo nessa terra que sustenta a verdade, porque você pega até os falsos e altíssimos,
eles trocaram o nome, pegaram Só o substituiu. Messias lá, o deles ali, trocaram o nome para Yahshua, mas colocam lá com a coroa de espinhos, que andou sobre as águas, que fez o vinho lá, a água virar vinho. Então eles só colocaram o nome daquele lá, eles colocaram o nome de Yahshua. Estão todos fermentados. Então ninguém ali de nós tem a verdade nessa terra. Então olha o que Yahweh investiu em nós. Trabalhou, exortou, lapidou, investiu em nós. Vai ter o resultado. Exatamente. Exatamente. Você vê ali que nós somos um pequeno grupo. Aos olhos humanos, isso aí, ninguém nem imagina uma coisa dessa. Será que o verdadeiro ia dar a palavra para esse pequeno grupo aí? Porque eles não entendem porque não tem um espírito. Porque a coisa espiritual tem que ser discernida pelo espírito. Eu não consegue discernir as coisas espirituais com as coisas carnais. Não consegue discernir. Agora, nós somos espiritual, discernimos todas as coisas. Entendeu? E ninguém, por isso que fala lá, e ninguém, fala que ninguém acusa? Como é que é? Quem acusará os eleitos? Não, aqui fala assim, ó, que as coisas espirituais, pois ninguém é discernido. As pessoas não conseguem entender. Né? Igual as pessoas quando olham para mim, se eu falar assim que eu sou um ancião da igreja, vai dar gargalhada. Você... Né? Nossa, olha só a carinha dele. O descolado, a calça pra cima. Ninguém imagina, né? Tatuado. Ninguém imagina. Só que Yahweh escolhe os loucos para confundir os sábios. Esses aí que acham que é sábio. Se eu pego um pastorzinho com 10 minutos, eu detono ele. Detono ele com 3 versículos, linkando, acabo com ele. Não vem com argumentação sua, não. Vem na palavra. Entendeu? E eu falo assim, ó, o menor de todos aqui, o que tem menos entendimento, pode pegar qualquer pastor maioral aí que também destrói. Entendeu? Através da palavra. Porque nós somos esclarecidos, irmãos. Gratidão. É aquele atrocidade, não. Exatamente. Assim seja. Então, já entendeu? Primeiro e segundo Adão, né? Terreno e etc, né? Assim seja. Vamos só fazer eu peguei ontem um link. Vamos abrir em Deuteronômio 8 lá, rapidamente. Peguei um detalhe muito importante. Página 268. Pode ser 8 a partir do versículo 7, tá? 269. Os anciões têm a função de tornar mais fácil a palavra para vocês, entendeu? A gente pega a ministração de igual papai, né, e vai tenta trazer um complemento, assim, tenta pegar a história, e é muito importante isso, né, de entender as histórias. Porque se você entende as histórias, já é meio caminho andado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó, você fala assim, ó, quem é Mardoqueu, quem que é Esther? Se você não entende a história desses, você vai ficar boiando, vai saber a reputação dos dois, mas não vai entender a história. Né? A José do Egito e várias outras. Então, aconselho aos irmãos, sempre que estiver ruminando, pegar o contexto, igual o irmão Ediclei já ensinou. Pega 2 versículos antes, 2 versículos depois. E 6 capítulos. Aí você pega o quê? Você pega o contexto da história, não fica boiando. Ok? Ó, Deuteronômio 8, 7. Olha só. Olha só que interessante, irmãos. Eis que Yahweh, o teu Yahweh, vai te introduzir numa terra boa, terra cheia de ribeiros de água, fontes profundas que jorram no vale da montanha, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra onde vais comer pão sem escassez, terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas extraem cobre, comerás e ficarás saciados. E bendirás a Yahweh, teu Yahweh, na terra em que ele te dará. Essa aqui é a promessa. Lindo. É muito linda a promessa. Né? Sabe quem vai te dar de mão beijada? Olha aqui, ó. Contudo, fica atento a ti mesmo, para que não esqueças a Yahweh, o teu Yahweh. E não deixes de cumprir os seus mandamentos, normas, estatutos que hoje te ordeno.
Não aconteça que, havendo comido e estando saciado, havendo construído casas boas e habitando nelas, havendo multiplicado teus bois, tuas ovelhas, tendo aumentado, multiplicado-se também tua prata, teu ouro e tudo que tiveres, que o teu coração se eleve e te esqueça do Iau, o teu Iau, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, que te conduzirá através daquele grande e terrível deserto, cheio de serpente, abrasadoras, escorpiões, e sede, porque onde não havia água, para te jorrar água de uma pedra. Está vendo que Iau fez uma promessa? Mas antes da promessa se cumprir, teria que passar por uma prova, que é a prova no deserto. Então, o que acontece com nós hoje, irmão? Nós temos uma promessa de herdar a terra prometida. Mas não é só Iau vai te dar de mão beijada, mas olha que facilidade que temos hoje, irmão. Olha que facilidade, irmãos. Não é fácil de falar assim, nossa, é facinho. Tem que ter dedicação própria. Se você tiver autodomínio, controle, você passa por essa prova aqui, tranquilo. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, essa prova no deserto aqui não é nada. Por quê? Porque quando saiu do Egito, tinha um grande número ali. Só que a maioria era incrédulo. Só que tinha 2 que falou assim, ó, aconteça o que acontecer, eu vou até o final. A fé desses era como um grão de mostarda. Porque quando eles foram espiar a terra prometida, enquanto os outros estavam lá, nossa, lá tem muito gigante, é impossível da gente poder conquistar essa terra. Os 2 falaram assim, ó, se Iau nos ver, essa terra é nossa. E eles viram as coisas boas, caixa de uva. Enquanto os outros estavam olhando, vamos dizer assim, a dificuldade, ele estava olhando o quê? As coisas boas. Olha o tamanho daquele caixa de uva. Nossa, você imagina aquela uva que deve ser suculenta? E aí você vê que Caleb, ele escolhe a melhor terra. Por que ele escolhe? A sabedoria dele. Qual terra que você quer, Caleb? Eu quero aquela terra gigante. Aí, tipo assim, todo mundo falou assim, nossa, você quer a terra mais difícil de conquistar, né? Porque ele foi esperando assim, ó, se aquela terra está aguentando suportar o gigante, vai ser muito fácil para nós. Você está vendo a sabedoria? Está vendo? Então, Iau, ele dá a promessa, ele faz a promessa. Agora, compete cada um de nós passar por esse deserto. E aqui fala assim, ó. Papai leu na King James. Aqui tem uma tradução melhor um pouco. Mas aqui tem uma tradução melhor um pouco. Vamos ler na King James aqui rapidão, ó. Havendo se multiplicando teu gado, o número das tuas ovelhas, tendo aumentado as multiplicações também do teu ouro e da prata, tudo que tivesse. Que teu coração não se soberbeça e venha esquecer do teu eterno, o Iau, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Quem te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, né? Que é a terra, né? Por isso está escrito em Alcha 22, né? Que vai lançar Sóbida num terreno espaçoso, que é a terra. Quem te fez conduzir através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, numa terra seca e hostil. Ele tirou a água da rocha para te saciar tua sede. Papai fez um link aqui com o quê? Com aquele anjo das águas, aquele homem que Iau falou assim, onde vamos preparar a Páscoa? Ele falou assim, você vai seguir aquele homem na entrada da cidade e vai seguir na casa que ele entrar. Vamos ler essa passagem? Mas grava primeiro aqui, ó. Antes de ele falar do anjo das águas, ele falou das serpentes. Não falou das serpentes aqui, ó? Que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, numa terra seca e hostil, e tirou água da rocha para te saciar. A água da rocha nós já sabe, né? Quem que é. Agora, vamos lá onde o papai nos conduziu ontem. Lucas 22. Vamos lá em Lucas 22. 1827. 22:7. Agora eu vou mostrar para vocês quem são as serpentes e escorpiões. Ontem o papai te mostrou quem que é aquela rocha que saiu a água, né?
fazendo associação. Nesse mesmo capítulo. Pega 22:1. Ontem ele mostrou sobre os anjos das águas. Agora a gente vai entender quem que é a serpente e escorpiões no nosso tempo. No nosso tempo, ok? Ó, aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa. E o chefe sacerdote e os escribas procuravam de que modo iria eliminá-lo, pois temia o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Ele foi conferenciar o chefe do sacerdote e com o chefe da guarda sobre o modo que ele ia entregar. Alegaram-se, combinaram de lhe dar dinheiro. Ele aceitou e procurava uma oportunidade para entregá-lo escondido da multidão. Olha a serpente aqui. Olha o escorpião e a serpente aqui. Está vendo? Lá ele falou assim que ele ia conduzir por um grande deserto, mas que tinha muito serpente e escorpião. É isso aqui, ó. O traidor, Judas. É o que aconteceu no nosso meio. Aquele que falava uma coisa mentirosa. Porque Judas fez o quê? Não tinha nada de criminal real visível, não tinha nada. Judas o entregou e se uniu com aqueles que eram inimigos de algo visível. E o que aconteceu? Um do nosso meio, porque lá fala que Judas era um dos 12, um do nosso meio pegou e uniu com os nossos, entre aspas, inimigos. E nossos inimigos fizeram festa, pegaram nossas fotos, compartilharam, né? Mas tudo a propósito de algo. Você está vendo aqui que lá no Deuteronômio falou dos serpentes, escorpião. No mesmo versículo que o papai leu aqui, antes de falar da rocha que sai a água, está falando de escorpião também, da serpente? Uhum. E tem uma língua o quê? Falei. A bífida. Vou tentar falar não, senão eu vou lá. Falei, traduzindo. Bífida. A língua de duas, fala o bem e o mal. A gente lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenderam? E aí nós pegamos aqui no versículo 7. Veio o dia do ázimo, quando deveria ser imolada a Páscoa. E Alxa enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: onde queres que preparamos? Respondeu-lhe: logo que entrares na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha d'água. Seguiu até a casa que ele entrar. Né? A casa é o que? A igreja. Direis ao dono da casa, faz um link com quando o dono da casa fechar a porta e vós de fora começares a bater, me dê pão, né? Me dê pão. Será que essa porta já foi fechada? Já começaram a pedir pão? Ó, logo que entrar na cidade encontrareis um homem levando uma bilha d'água. Seguiu até a casa que ele entrar. Direis ao dono da casa: o mestre te pergunta: onde está a sala que comereis a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala provida de almofadas. Preparai-lhe. Eles foram, acharam tudo o que Alxa dizia e prepararam a Páscoa. Esse aqui é aquela rocha que sai água lá no deserto. Então hoje, irmãos, estamos nessa prova. Então não se assuste quando vinham essas serpentes e escorpiões, não. Porque a nós não faz mal nenhum. Ele mata a fé dos outros. Dos fracos ele mata a fé. Mas a nossa fé, irmãos, e pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser da gente. Só nós sabemos qual que é a verdade. Porque só nós somos a verdade. O que eles quiserem falar, pode falar. Que papai pega a casa dos outros pelo carro de alguém? Porque mal é emprestado. Né? Dinheiro, já falei, irmão, tá atrasado, hein? Tá atrasado, não caiu nada na minha coisa, não. E o Pix, nada ainda. Caiu nada, não. Então, assim, é mentiroso. Nós tiramos sarro deles. Nós tiramos sarro, tem que olhar pra eles tirar sarro, fazer brincadeira. Tem que brincar com a galera. Assim, ó, enquanto você está aí fazendo isso tudo, não tô fazendo sátira contra vocês. Porque é mentiroso, irmão. Quer derrubar o diabo. E aquele que bate de frente com o Ialgo, meu irmão, é problema. Bater
de frente com o homem, tudo bem, mas bater de frente com o Ial é o conselho de Gamaliel. Assim, ó, se for obra de homem, deixa que vai cair, porque já veio outros que caíram. Mas e se for obra de Ial? Você imagina você que está querendo caçar guerra contra Ial. Então você que está ouvindo esse áudio, cuidado. É uma grande possibilidade de ser uma obra de Ial. Vigia. Nós temos a plena certeza que é obra de Ial. E vocês? Você imagina caçar guerra com Ial? Problema. Se a palavra fala, né, meu irmão, que ai daquele fazer um pequenininho desses tropeçar, né? Pega uma pedra de moinho e lança o pescoço e joga no fundo do mar. Contra Ial. O traidor que mandou até aquela mensagem também para mim, uma dessas falavam para ele. Aí mudei tudo certinho, o que você falou aí. E também a porta que o irmão falou, que já fechou, já, porque quando aqueles que esse pouco dia vocês falaram que eles queriam passar para estar junto com nós, o pai falou não. Então a porta fechou bem na cara. Fechou. Pode falar, irmão. O que você falou foi muito lindo e faz muito sentido, né? No versículo 2, os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam de que modo eliminá-lo, né? Aí você vê a condição daqueles primeiros traidores que foram desprezados por Ial, porque Ial que desprezou eles. Né? Você entende que eles procuram uma maneira... Eles procuram uma maneira de perseguir. Aí sai o Judas e dá alimento para eles, que é a mentira, é a calúnia. Né? Então, exatamente. E a turma da vizinha respondeu, é a palavra. É a palavra. Porque eles não têm evangelho, irmãos. Entendeu? Eles não têm aquela coisa, fala assim, deixa eu pegar aqui, deixa eu ouvir o que eles falam. O que vai ser? Só acusação. Não tem, nem sei por onde que anda a mensagem de sites. Cadê, gente? Cadê? Só na Páscoa. Entendeu? Só aparece a Páscoa. Só aparece a Páscoa. Entendeu? Cadê ele? Agora, quer falar, quer nos acusar? Aí é que a palavra maravilhosa, irmão. Quem acusará os eleitos de Ial? Quem nos justifica é Ial, irmãos. Entendeu? Então, falo com vocês, isso deve acontecer. Entendeu? Irmãos, nós já temos 300 e bodoadas de vídeos só de administração no YouTube. Irmão, na hora que esse povo, quando nós for embora, que esse povo assim, deixa eu ver o que eu perdi. Esse tanto de vídeo, esse tanto de áudio, falar assim, ó, só pode ser essa a verdade, não tem outra. Entendeu? Enquanto eles colocam em canais, em louvores, a quantidade que eles têm de louvor, nós temos o dobro de palavra. Entendeu? Muito mais. Enquanto tem gente querendo louvar em terra estrangeira, nós queremos entender quem nós somos. Porque só entendendo quem eu sou, que a gente vai entender. Ó, hoje nós temos 600 vídeos no prego. Você imagina uma pessoa ouvir 600 vídeos no prego. E olha só, como é que é tremendo. Não ia ser 600, eu ia subir todos do mês de julho de 2023 hoje, 2022. Só que não deu porque faltou do dia 29. Para completar 600 no prego. Entendeu? Porção dobrada de 300. Fora os que já foram pagados, né? Fora que foram pagados, né? Que tinha o dedo do inimigo. Ali está os nutrientes da raiz. Tá, ali é muita coisa. Que nutriente, né? A pessoa que for de uma tribulação e for para essa raiz vai ficar muito forte. Gratidão, no nome de Deus. Assim seja, irmãos. Só esse detalhe que eu queria falar desse ponto, né? Eu não vou aprofundar mais, porque eu estou um pouco passando mal, um pouco a garganta começando a falhar, entendeu? Mas espero que os irmãos venham ter saído alimentados. Os irmãos entenderam? Sim. Perfeitamente? Alguma dúvida? Nada? Tem certeza? Algum adendo? Pode perguntar. Pode perguntar? Quem que é o primeiro Adão? Adão é. E o segundo Adão? Invisível. Pronto. Pronto, afiou. Agora a espada tá afiada. Nada não, irmão Ronaldo? Não há dedo, não? Só uma assim, foi falado aí, o pessoal estava aí, saiu, né? Eu lembrei quando eu estava aqui, né? Falou assim, tem um
uns ainda que são rebeldes no nosso meio, né? Que tentam fazer uma coisa e faz outra, referente à base, né? Eu comentei assim, eu comentei a passagem que eu falei, criado na Bíblia, o certo lugar, que era a bala raspada, aí permanecer ali, até que somar o cristão, mas falou, vai ter que ficar, até a bala crescer. Aí fala que você vê, ó, justo que você entendeu, né? Justo um dia do muito. Exatamente, exatamente. É igual eu falo, o rapaz que me procurou falou assim, ó, eu entendo tudo, só não concordo com uma coisa, que a Terra é um globo. Eu falei assim, nem sobe. Nem sobe, por quê? Porque se você falar assim, que todas as palavras que saem da boca mensagem era verdade, de menos uma, tá invalidando tudo. Entendeu? Ou é ou não é, irmão. Ou é ou não é. E nos mostra os pontos. Às vezes é ponto mínimo. Às vezes é uma vírgula. Às vezes é um acento. Tudo. Que já aponta já. Ó, porque, ali. Entendeu? A palavra fala, né, irmão? Tendo a fé como um grão de mostarda. Não é a metade da fé do grão de mostarda. É emoção. É. É nem o israelita. É o que, irmão? É o quê? Se ele não cumprir toda a lei, errar uma, tudo está bem. Assim agora pela escritura. Se não cumprir toda a escritura que nos é ensinado, faltar um vírgula, um acento, aí se torna tudo. Se falasse, ó, compreende toda a mensagem, menos essa parte, não é unânime. Irmão, não vai ter nem rende. Imagina chegando lá. Agora vamos pegar a visão aqui da Terra, ser redonda, plana, quadrada, etc. Aí vê a Terra um globão lá. Como você fala assim que a Terra não é um globo, é plana, você está falando assim que ela é incompetente de criar uma coisa redonda, de criar planetas redondos, porque tem que ser plana, a lógica é ser plana. Só que aonde usa a lógica? Quando que usa a lógica? Quando? Quando ia para trazer verdade, pega um pequeno grupo. Mas a lógica não era pegar um grande grupo para poder pegar uma grande multidão. Aí ela traz um pequeno grupo. Insignificativo. Entendeu? Até se você olha assim, qual que é mais fácil para ela fazer? A plana ou a redonda? A plana. É só bater uma laje, construir ali os alicerces cheios de água do redor. Só que, vou fazer uma bola flutuante, igual eles falam. Uma bola flutuante. Mas tem água em cima e embaixo. Embaixo. E não cai. E não cai. Olha só. Para eles isso aí é o cúmulo. Mas o que é impossível para os homens, é possível para Ial. Assim seja. Então tá bom, irmãos. Todos os irmãos entenderam? Em nome de Alcha? Gratidão, papai? Vamos dar graça então? Grato a Yalcha, 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 grato a Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.